Oi, pessoal! E se eu te dissesse que gramática não é só um monte de regra chata? E se, na verdade, fosse um kit com superpoderes de detetive? Pois é. Com essas ferramentas, a gente consegue descobrir os segredos que estão escondidos nas mensagens que a gente vê todo santo dia. Bora começar essa investigação? Pensa bem, rapidinho. Na publicidade, nos posts que aparecem no celular, até nas notícias, o tempo todo tem alguém tentando convencer a gente de alguma coisa. Hoje, a gente vai aprender a sacar direitinho como isso funciona. Bom, para começar a nossa missão, a gente primeiro precisa aprender a reconhecer os tipos de pista que existem por aí. E a primeira grande divisão, olha só, é entre as pistas que a gente lê e as pistas que a gente vê. Então, é o seguinte, existem dois tipos básicos de linguagem. A verbal é moleza, é tudo que usa palavras, tipo o texto de um outdoor ou o que eu estou falando aqui agora. Já a não verbal é todo o resto, as cores de um cartaz, a música de um comercial, a cara que um personagem faz. Para ser um bom detetive, tem que ficar de olho nas duas coisas, hein? E o mais legal é ver como as duas linguagens trabalham juntas. Esse anúncio aqui sobre separar o lixo é um exemplo perfeito. O texto, que é a linguagem verbal, diz: eles se conheceram no parque. Mas, fala sério, é a linguagem não verbal que dá toda a graça. O coco com cílios, o canudinho com cara de apaixonado e aquele fundo verde que lembra um parque. A imagem e o texto se juntam para contar uma historinha e passar a mensagem de um jeito super criativo. Beleza, agora que a gente já sabe como encontrar as pistas, tanto as verbais quanto as não verbais, a gente precisa das ferramentas certas para decifrar o que elas querem dizer. Vamos conhecer essas ferramentas agora. Muitas, mas muitas mensagens que a gente recebe por aí são o que a gente chama de textos persuasivos. O objetivo principal deles é bem claro: convencer. Pode ser para comprar um produto, para apoiar uma ideia ou até para mudar um hábito. E aqui está um exemplo clássico do poder da persuasão. Um slogan como esse é curto, vai direto ao ponto e ainda tem uma rima que gruda na cabeça. Ele não fica explicando como o remédio funciona, nada disso. Ele só conecta a ação de tomar com a solução do problema. Simples assim e muito, muito eficaz. Então, quais são as ferramentas que a gente encontra num texto persuasivo? Geralmente, a linguagem é bem simples e criativa. Também rola muito uso de humor e emoção, para criar aquela conexão com a gente. As frases, como a gente viu, são fáceis de lembrar. As imagens e as cores são sempre escolhidas a dedo para chamar atenção. E uma das ferramentas mais poderosas de todas, que a gente vai ver mais a fundo, são os verbos que dão ordens. Mas nem sempre as pistas estão na nossa cara. Às vezes, a mensagem mais forte está escondida numa comparação mais profunda, que a gente chama de figura de linguagem, tipo a metáfora. Ela faz a gente enxergar uma coisa como se fosse outra. Essa frase é um exemplo muito forte disso. O autor aqui está usando uma metáfora, né? Ele está comparando o comportamento ruim de algumas pessoas com a forma como um vírus age. Não é que a gente seja literalmente um vírus, claro, mas essa comparação cria um impacto enorme e faz a gente parar para pensar as nossas próprias atitudes. A escolha de cada palavra é muito importante. Olha essa manchete, por exemplo. Por que começar com a palavra desempregada? O jornalista podia ter escolhido mulher ou candidata. Mas ao usar desempregada, o foco vai todo para a condição de trabalho dela, e não para quem ela é. Essa pequena escolha já muda o jeito que a gente recebe a notícia. E agora a gente chegou na nossa ferramenta final e talvez a mais poderosa do nosso kit de detetive: os verbos. Eles são tipo um motor de qualquer frase e podem sozinhos mudar o sentido de uma história inteira. Resumindo bem rapidinho, o verbo é aquela palavra que mostra uma ação, tipo correr, um estado, tipo ser, ou um fenômeno da natureza, como chover. Toda frase gira em torno dele. Pode acreditar, sem verbo não tem história. A primeira grande pista que os verbos nos dão é o jeito como eles dão ordens. É o tal do modo imperativo. A gente vê isso o tempo todo na publicidade, falando diretamente o que é pra gente fazer. Esses aqui todo mundo reconhece, né? Compre, veja, invente. São todos verbos no imperativo. Eles não estão sugerindo nada, eles estão mandando. É uma técnica de persuasão super direta e muito forte. Agora se prepara para a parte mais sutil e genial. O jeito que um verbo é usado pode revelar quem fez alguma coisa ou pode esconder essa informação, fazendo parecer que a coisa simplesmente aconteceu sozinha. Olha que exemplo real e muito claro. Se a gente lê que uma ditadura se iniciou, parece que foi algo natural, né, que aconteceu sem ninguém ter causado. Mas se a gente muda para foi iniciada, a frase já faz a gente perguntar: ué, iniciada por quem?
A segunda forma mostra que existiram pessoas responsáveis por aquela ação. Uma pequena mudança no verbo pode esconder ou revelar uma parte muito importante da história. Então é isso. Agora o desafio está lançado. Com todas essas ferramentas na mão, desde analisar imagens e cores até entender o poder secreto dos verbos, qual vai ser a primeira mensagem que vai passar pela sua investigação? Agora é hora de ficar com os olhos e os ouvidos bem abertos.